Então, 3, 2, 1, gravando. Boa noite, está iniciando o nosso 6º episódio e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre planejamento tributário e a aplicação da equiparação hospitalar de forma administrativa. Trouxe aqui conosco o Dr. Aron, nosso cliente e parceiro muito especial. Quero agradecer por estar aqui, aceitar o convite. É realmente um prazer imenso estar com você, Dr. Aron. Eu que agradeço. E ele vai compartilhar, então, um pouquinho com a gente das experiências dele, inclusive como foi aplicar a equiparação de forma administrativa. Dr. Aron é oftalmologista com sólida formação e ampla experiência na área da saúde. É formado pela Unesp, com residência em fellowship em oftalmologia pela USP São Paulo, além de ser mestre e doutor pela Unicamp. Dr. Aron também já atuou como professor e coordenador de residência médica em oftalmologia e possui título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Atualmente é proprietário da Clínica Vison e Nova Visão, além de atuar como empreendedor em diversos setores, unindo experiência médica à gestão estratégica. Muito obrigada mais uma vez. E aí, doutor Aron, aproveite para contar um pouquinho. Introdução, hein? Muito obrigada. Não vou falar mais nada. Não, para mim é um prazer estar aqui, né, entre amigos. Poxa, a gente aqui já se conhece há bastante tempo. Thiago, Lucas, já me ajudaram bastante, vários negócios, né, igual você trouxe. E contar um pouquinho, né? Acho que como eu conheci, como eu cheguei até vocês. Se não me engano, acho que o primeiro trabalho foi até uma consultoria da Júlia, né? Quando eu estava abrindo a Clínica Vison, que foi o primeiro maior empreendimento assim, que eu comecei, há uns 5, 6 anos. Já tinha feito algumas coisas, né? Mas esse foi um pouco mais complexo. Eu vi que eu precisava de ajuda na questão financeira, fazer um plano de negócios mais estruturado. E aí tive a indicação do pessoal da Meet Focus, né? E aí eu cheguei até a Júlia e foi aí que a gente sentou, conversou, me apresentou, né, o negócio, fez o plano de negócios da clínica. Então a gente foi bem bacana, assim, a gente aproveitou bastante. Que legal. E aí as coisas depois foram evoluindo, né? A gente lógico, vai ganhando confiança, vai conhecendo. E a Meet Focus depois, né, junto com as outras empresas parceiras aí, trouxeram outras soluções, né? Que eu acho que a gente vai chegar nesse ponto mais do tema de hoje. E aí, assim, até hoje eu tenho tido realmente um sucesso bem grande aí com essa questão da equiparação hospitalar. E tem sido bem bacana mesmo, tá? Já indiquei para vários colegas, vocês sabem disso, né? Acho que foi talvez o cara que mais indicou, não é? Tem alguém que indicou mais que eu? Tá com a gente desde o início, né? Exatamente. Difícil, hein, Thiago? Então, Aron, eu vou aproveitar aqui que você tá falando, eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Uhum. Você já tá usando este benefício de forma administrativa há no mínimo uns 5 anos. Você tem ideia mais ou menos do que gerou de economia isso para você em 5 anos? Cara, boa pergunta, hein? Olha. Você acha que é mais ou menos que 500 mil reais? Ah, é mais. É mais, né? Então, assim, é importante aqui, a gente trouxe o Aron para saber o que né? Gente, nós estamos falando em 500 mil reais economizado durante um período de 5 anos. Fora que o Dr. Aron também, ele recebeu o retroativo, a clínica dele tinha direito a um retroativo, nós fomos buscar. Ele teve sucesso nesse retroativo. Então, ele é um caso, né, que já faz mais de 5 anos, quer dizer, já acabou aquele prazo da receita de 5 anos, nunca teve absolutamente nenhum questionamento, sempre usufruiu de forma administrativa. E eu lembro até hoje, Aron, quando você nos procurou, que você já tinha ouvido falar do benefício, principalmente via judicial, e que a gente levou essa tranquilidade para você, que não precisaria entrar na justiça para usufruir do benefício, que a área de oftalmologia já estava muito bem pacificada. Não sei se você se recorda disso. Sim, cara, eu lembro bem. E assim, exatamente a conversa foi essa, já tem decisões, né, já estava pacificado. Só que ao mesmo tempo, a gente era meio que pioneiro, pelo menos aqui em Campinas, né, conversava com outros colegas, ninguém conhecia muito nessa época que eu entrei, né, foi talvez um dos primeiros aqui, né, clientes de vocês nesse retroativo e nessa equiparação. Tanto que eu me lembro que eu tive um pouco de receio, um pouco de medo na época,
E não sei se você lembra, mas eu acabei, cara, contratando um escritório de advocacia externo. É verdade. Vocês até falaram, não precisa, tal, cara, mas eu falei, não, putz, vai que, sei lá, daqui X tempo a gente tem um problema na frente, e aí, né? sabe, eu não sei, eu não sou advogado, eu não entendo, né? Eu fui, contratei um escritório que na época era especializado. Sim. Eles fizeram até um laudo lá. É um parecer jurídico. Parecer, né, que realmente eu poderia, né, fazer isso, que eu não estava fazendo nada de errado. E falei, vou deixar guardadinho isso aqui. Se depois alguém vier me falar alguma coisa, vier questionar, eu falei, não, mas poxa, Você pegou um parecer de um escritório de advocacia para se respaldar, documentado, né? Para me respaldar. Eu vou fazer uma ponte aqui com o que o Aron comentou. O nosso primeiro cliente que a gente começou, isso foi em 2017, final de 2016, 2017. E nós fizemos uma consultoria para uma grande clínica de oftalmologia em São Paulo. Você conhece, não vou citar o nome do cliente, mas você conhece. Uma das maiores clínicas de oftalmologia de São Paulo. E quando nós fizemos a consultoria, era uma consultoria ampla, envolvia consultoria financeira e consultoria tributária. E nós chegamos para o nosso cliente e falamos, você tem direito a um benefício chamado equiparação hospitalar, e você pode usufruir deste benefício a partir de agora, a partir deste momento que a gente iniciou essa consultoria, a gente readequou a empresa, e ele falou assim, olha, eu não vou usufruir do benefício enquanto eu não ouvir o meu advogado. Eu lembro até hoje, ele falou pra gente falou à vontade. E você falando que você contratou um advogado externo para, né? E na época o advogado dele, que ele tinha uma assessoria jurídica, era uma clínica, né, que prezava por segurança, tinha uma assessoria jurídica. O advogado participou de uma reunião com a gente. E quando a gente apresentou para ele, ele falou assim, olha, me dá uma semana para eu estudar o caso e eu retorno com vocês dando meu parecer. E foi, né, a gente ficou muito feliz com a conclusão do parecer do advogado dele, era um advogado também conhecido lá em São Paulo, que ele falou assim, falando na época pro doutor, né, falou, doutor, essa consultoria, ela é pioneira, falou assim, você pode usufruir do benefício que eles estão utilizando, e eu falo mais uma coisa, você pode retroagir os últimos 5 anos e buscar esse dinheiro de forma administrativa, porque eu estudei o caso, vocês têm direito, não precisa judicializar e vocês cumprem todos os pré-requisitos. Depois desse dia, a gente se sentiu confiante, né? Porque, assim, são advogados falando que o nosso caminho, que são caminhos de contadores, caminhos de, né, de administradores que conhecem a via administrativa da Receita, quer dizer, referendando o nosso trabalho, né? Que é o caso agora que você lembrou, eu não lembro, mas agora que você comentou, eu lembro que você pegou um parecer e mostrou pra gente. E o advogado falou, siga em frente que eles estão no caminho correto. Exatamente. E aí o legal de ressaltar é que, de fato, no início, era uma empresa apenas de consultoria, né? Não existia o escritório de advocacia, que é a Bless Advocacia hoje que compõe o grupo, onde o Lucas, que inclusive está aqui conosco, e eu agradeço demais aí a sua presença mais uma vez. O Lucas, ele é diretor jurídico da Bless Advocacia, ele é especializado, inclusive, em direito médico, em direito tributário, principalmente para a área da saúde. A Bless atua especificamente com médicos, e a gente já tem vários anos, pelo menos 3 anos de mercado, né, Lucas? Exatamente. Obrigado, Raquel, mais uma vez pelo convite, e de poder contribuir com análises jurídicas para o setor da saúde, que tem muito a ganhar com o direito tributário, com o direito financeiro, em relação à economia tributária. Então, os insights que a gente traz aqui para os médicos é de como reduzir de forma segura, com tranquilidade e dentro da lei, principalmente. Sim. E falou aqui conosco já um pouquinho o meu superstar, por isso que ele já, assim, ó, sai falando. E aí, Thiago Lázaro, nosso CEO, e foi ele que iniciou praticamente tudo isso. A aplicação da equiparação hospitalar era mato no início, né, Thiago? Você que saiu ali desbravando o mundão e convencendo diversos médicos aqui da região a aplicar. Então, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer imenso estar com você. Muito obrigado. Vou colaborar desses últimos 6, 7 anos que a gente tem atuado aí frente à área da saúde, né? A área médica, e a gente fez um trabalho que economizou aí muito dinheiro, né? A gente citou um caso aqui, essa clínica que eu também citei um caso agora recente lá de São Paulo, a gente conseguiu um retroativo para ele muito grande, era uma clínica grande, e a gente tem tido sucesso, porque nós fazemos a coisa dentro da lei,
né, a coisa com parecer de advogados, com contadores, o caso do William, que não está aqui, que para mim é o contador hoje que mais entende da área da saúde, e que foi buscar o caminho correto para a gente seguir sem obrigatoriamente judicializar, né, levar para a justiça, depender da decisão de um juiz. Então, nós, né, fomos pioneiros em fazer, utilizar a equiparação hospitalar de forma administrativa no Brasil. Legal, Thiago. Thiago, ele é CEO da MF8 Consulting, que é a empresa por onde a gente presta consultoria tributária e aplica a equiparação hospitalar de forma administrativa. E aí, vamos lá para o início, Thiago? Conta pra gente um pouquinho de como surgiu a ideia de aplicar a equiparação hospitalar, como vocês descobriram isso, e aí tomaram essa decisão de aplicar principalmente sendo de forma administrativa, né? Porque existiu o William, que era contador. Sim. Acho que você vai contar um pouquinho, inclusive, da Júlia, que é uma das CEOs das empresas do grupo, que é CEO da Focus, inclusive, que é a empresa de contabilidade. E aí, queria te ouvir, contar um pouquinho aí dessa história. Essa história começou de 2016 para 2017, foi com o William, né? O Aron conhece aqui. O William é nosso contador, ele trabalhava numa grande empresa de auditoria e consultoria, não era da área da saúde. Quando ele se tornou nosso sócio, ele foi estudar e percebeu que tinha uma lei que estava sendo usada de forma judicial, mas que os hospitais já conheciam muito bem, né? Já utilizavam deste benefício, as empresas que estavam dentro dos hospitais também, porém, clínicas e demais empresas ainda não estavam utilizando, e quando utilizava de forma judicial. Ele trouxe, quer dizer, a nossa tese foi aplicada, teve sucesso. O sucesso vem quando a gente consegue reduzir o imposto e a Receita concorda com o nosso trabalho e devolve dinheiro, né, pro contribuinte ou para aquela empresa médica de forma administrativa, devolvendo ali com dinheiro, PIX na conta. Significa que ela concordou com a nossa linha de trabalho, né? A Receita é muito criteriosa em relação a isso. Diferente quando você judicializa, que é uma ordem judicial. O juiz vai lá e obriga a Receita. Inclusive, nesses últimos 7 anos, a gente viu muito a Receita se manifestar falando assim, olha, por exemplo, no caso de oftalmologia, não precisa judicializar a oftalmologia, já está consolidado, a gente sabe que é uma especialidade que tem diversos procedimentos, diversos exames, então a Receita solta normativas, porque ela também quer evitar a judicialização, sobrecarregar o setor judiciário. Então a gente começou lá atrás e faz, conforme eu comentei, uns 7 anos que estamos aplicando o benefício. Nesses 7 anos, a gente deve ter... Outro dia eu levantei, já tinha mais de 700 clientes que a gente já tinha aplicado de forma administrativa, mas no começo a gente ainda tinha dúvida, né? A gente achava que algumas especialidades, como por exemplo anestesia, a gente achava que deveria judicializar. Hoje a gente já sabe que até anestesia já está consolidado na Receita Federal, desde que ela cumpra os pré-requisitos. Então, nós podemos dizer que também a Receita Federal evoluiu nesses 7 anos, né, Lucas? O Lucas, que é advogado, pode falar melhor sobre isso. Exatamente. Nesse ponto, quando a gente fala da aplicação do benefício com advogados, com contadores, financeiros, a gente aplica o que está na lei. A lei hoje, a gente tem base legal, vamos pegar a lei, ela já é de 95, é uma lei antiga que tratou desse benefício da equiparação hospitalar inicialmente para os hospitais. Em 2009, nós temos uma decisão, uma jurisprudência, que foi aqui decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, que fala que toda clínica que tem procedimentos, tem cirurgias e exames, pode utilizar do benefício de equiparar o que ela faz ao hospital. Ou seja, o tratamento tributário ela também pode aplicar, reduzindo e gerando caixa, principalmente. Isso em 2017, nós temos uma instrução normativa. E por último, nós temos aqui uma linha do tempo, 2021, é quando a própria Procuradoria, é quem representa a Receita na São Justiça. Os advogados da Receita Federal. Exatamente. E aí, ela se manifesta falando, não precisa entrar com o processo jurídico, sendo que você tem os pré-requisitos. E a gente vai explorar mais hoje aqui nesse podcast quais são esses pré-requisitos e por que você não precisa entrar com o processo jurídico para você utilizar desse benefício. Aproveitando que você falou sobre especialidades, Thiago, quais são as especialidades que podem aplicar a equiparação hospitalar? Hoje, a maioria das especialidades que possuem, conforme o Dr. Aron comentou aqui,
exame, procedimento, especialidades médicas, que no termo da saúde fala SADT, né? O que até explica pra gente, Aron, o que é SADT? São exames mais complexos. São exames mais né, complexos, Diegão? né? Isso aí. Então, assim, a gente na oftalmo tem bastante equipamento, né? Basicamente são especialidades que fazem exames mais complexos, são serviços de diagnose e terapia, né? Seria a sigla ali do SADT. Então, talvez especialidades clínicas, né? Que fazem só puramente consulta que não entram nisso, né? Isso. No caso, por exemplo, outro dia a gente entraram em contato conosco, era uma clínica de psiquiatria, a gente comentou que né, o psiquiatra é mais o clínico, né? Ele não envolve muito o exame. Então, assim, na maioria, hoje, dos médicos que possuem uma especialidade que envolve procedimento e exame, se ele tiver uma empresa e essa empresa tiver uma característica empresarial, daí tem os pré-requisitos para usufruir deste benefício, ele tem direito a este benefício. Independente se a empresa dele trabalha dentro do hospital ou se a empresa dele tem um local próprio. Perfeito. Aproveitando isso, Thiago, quando a gente fala das especialidades, hoje é toda especialidade que promove a saúde e que cumpre os pré-requisitos. Então, se ela está promovendo a saúde e ela faz exames, procedimentos e cirurgias, ela pode aplicar o benefício de equiparação hospitalar. Então, a gente consegue, ele é abrangente. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, o direito tributário, ele é dinâmico. Então, ele vai mudando. Então, a gente pega o benefício de 95 até 2009, tinha uma certa discussão que foi superada em 2009. E aí, por isso que a MF8 ela é pioneira nesse processo, porque, olha, a gente está falando que a MF8 começou lá em 2016, 2015, a aplicar o benefício. Isso, a decisão é de 2009, então, muito tempo já estava pacificado, principalmente esses requisitos que é o quê? Prestação de cirurgia, prestação de exames, intervenções cirúrgicas. Sim. Que podem aplicar o benefício de uma forma que não envolva um processo jurídico que demore ali 10 anos para terminar. Então, assim, isso eu acho né? Eu acho importante isso, Lucas. Se você puder explicar, né, para o público, como que é um processo jurídico, por que você não vê a necessidade nesses casos que estão mais consolidados, e qual que é a diferença de você fazer de forma administrativa e de um jurídico em termos de fluxo de caixa e o tempo que isso vai acontecer? Legal. É uma pergunta, assim, muito importante, Thiago, porque, assim, principalmente, hoje a gente tem o tempo. Então, um processo jurídico, ele vai demorar no mínimo 3 anos. No mínimo. Isso, e ele pode levar o quê? Mais de 10. A gente vai pensar, quando o assunto é tributário, o ICMS. Ele demorou 20 anos, que eles comentam que é a tese do século. Imagina uma empresa esperar 20 anos para recuperar o dinheiro. Difícil. Então, talvez a empresa até deixe de existir nesse período. Fluxo de caixa. Então, primeiro ganho, a primeira vantagem é fluxo de caixa. É de você trabalhar de uma forma inteligente com esse dinheiro para que você possa projetar o crescimento da sua empresa e você trabalhar com o planejamento tributário, aplicar de forma segura. O segundo ponto é que a empresa, contando com uma assessoria especializada, você vai ter o quê? Um parecer jurídico para você ter a materialidade. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de planejamento, é você adequar a empresa para utilizar, tendo a materialidade, você tem a segurança, e aí não envolve esperar 20 anos, você também não envolve cair na interpretação de um juiz. Porque, assim, um juiz, ele pode entender que aquela situação pode ser um benefício, como pode não ser. Só que a maioria, hoje, com a decisão que chegou lá no Superior Tribunal de Justiça, entende que pode. Só que aí tem algumas interpretações. Por isso que você, não entrando com o processo jurídico e aplicando o que está na maioria das decisões, você também se resguarda, você protege o seu caixa, protege com segurança. E, principalmente, você cresce de forma organizada se você fizer um planejamento tributário e financeiro. Porque os dois, hoje, se a gente pensa no tributário e no financeiro, eles estão muito alinhados. Sim.
E aí, doutor Aron, queria até fazer uma pergunta para você. Você comentou um pouquinho de que conheceu a equiparação através, né, do time da MidFocus lá no início, né? Que na época acho que era Focus Consultoria ainda, né, Isso, Thiago? não era nem outro nome. Focus, era Focus, exatamente. Porque iniciou com essa parte da equiparação. Sim. E aí, o que te motivou a acreditar nessa alternativa? Claro, você contou que, né, falou com um advogado, mas assim, era pensando no fluxo de caixa? O que te motivou? Sim, lógico. O principal é a questão financeira, né? E o Thiago até comentou aqui, né, do Pix, né? Isso é realmente, assim, é algo que chama atenção, né? Eu falo... E que às vezes não acredita, né? O pessoal não acredita, assim. É. Eu tava esperando... quando a gente estava falando do retroativo, né? Porque uma coisa é você ganhar o benefício ali e você começar a ter uma Economizar. economia, beleza, né? Agora, assim, poxa, a Receita vai cair um dinheiro na minha conta ali, né? É um negócio que, assim... É estranho, né? Estranho. É estranho. O No mínimo governo devolvendo estranho. dinheiro, No né? mínimo estranho, né? E qual foi a sensação realmente- na hora que você viu nossa, cair o primeiro Pix? Foi gostoso, foi bom. Foi bom, sensação boa. E cara, eu lembro disso, até fiz um print, mandei para uns amigos, assim, porque é real mesmo. Você vê, cara, créditos da trimestre, Receita né? ali e valores, né, poxa, expressivos que você fala, caramba, meu, olha, coisa de anos atrás, né? Então, aquilo para mim foi o auge, assim, do sucesso. E a gente não precisou entrar com processo, né? Esse que é o grande ponto. Não foi algo agressivo, não, foi um pedido administrativo. A gente simplesmente a gente preenchia os requisitos, né? Nossa empresa tinha esse direito e, poxa, tanto eles reconheceram que acreditaram, né, os valores que a gente, em teoria, pagou a mais, né, nos anos anteriores. Então, isso foi muito bacana, né? Depois disso, realmente eu passei até a indicar mais, a falar para os amigos e poxa, tá ganho, né? O jogo tá ganho. Esse é um ponto importante que o Aron comentou, que ter o prazer de você ver a Receita te pagando. Essa é uma grande diferença também do processo judicial. O processo judicial, normalmente, você utiliza o crédito para compensar impostos futuros. Então, raramente a Receita devolve, ou a Justiça, ela fala assim, olha, você gerou um crédito aqui, e esse crédito você vai compensar em impostos que você tem que pagar futuro. Por quê? Porque mais ou menos é assim que funciona quando envolve o judiciário. E quando você faz via administrativa, uma vez que a Receita concorda, ela devolve porque não envolveu um processo, ela não pede para você compensar. E esse é outro trabalho que a gente faz, a gente nunca pede para compensar crédito. A gente pede para a Receita analisar, se ela concordar, ela pagar em dinheiro, porque daí é a prova que ela concordou com o trabalho. Não a gente ficar compensando crédito, depois ela falar que discordava daquilo e você já usufruiu de um crédito, né? Perfeito. E aí, Thiago, aproveitando aí a sua fala, na prática, como funciona a equiparação hospitalar de forma administrativa, né? Porque a gente já falou um pouquinho das vantagens de aplicar ela de forma administrativa e eu queria entender quais são as etapas e pré-requisitos e principalmente pensando na materialidade, que eu acho que é o grande diferencial da MF8, né? Isso. Hoje nós temos um time que trabalha só com essa questão da materialidade. Nós temos um software. O Aron também pode falar aqui como é que funciona, porque a especialidade dele também tem consulta e tem SADT, exames e procedimentos. Então, através desse software, a gente faz a diferenciação, porque simples consulta médica, não tem direito ao benefício. Então, a gente precisa fazer uma divisão do que é consulta para aplicar o imposto cheio que a gente fala e o que é SADT e aplicar o imposto de base reduzida. Então, tem um trabalho que é feito, demora aí de 2 a 3 meses, de toda a materialização, colocar o software, emissão de nota, adequar a empresa, contrato social, uma expertise que a gente criou e foi replicando aqui para o nosso time. Depois que está tudo isso pronto, a gente entra através do software, importando as notas dos últimos 5 anos, para ver o que tinha ali que não era simples consulta médica, e a partir daquele trimestre também aplicando o benefício e reduzindo a alíquota. Mas o Aron pode explicar melhor como é que funciona essa divisão do que é consulta e dentro de uma clínica, né? No dia a dia de uma clínica. Sim, sim. Na verdade, quando você passa a usufruir, né, desse benefício, é pouca coisa, né, que muda de forma prática aí. E uma delas é essa questão da emissão das notas, né? Então, a gente usa um sistema próprio da MidFocus, que facilita bastante, né? Acredito que quem não tem a MidFocus como consultoria também pode usar, né, Thiago? Tem um software também.
Mas basicamente é isso, a gente tem que diferenciar e separar, porque até então a gente emite uma nota, por exemplo, serviços médicos, né? Isso, Então isso é comum, o pessoal põe lá serviços médicos, nem tá nem aí se foi consulta, se foi cirurgia, se foi exame. Então a gente, nesse caso do benefício, tem que diferenciar, tem que deixar bem especificado. Então, foi R$500 da consulta, foi R$550 de um exame, foi R$2.000 de uma cirurgia, dentro da mesma nota, né? A gente faz essa separação, né, Thiago? E aí, o software, ele vai separar e vai fazer o cálculo, as alíquotas específicas, porque, igual o Thiago falou, o benefício, ele não é incluído para a consulta médica, né, propriamente dito, e sim para os exames e cirurgias. Então, faz muito sentido para especialidades que operam muito, especialidades que têm muito exame, né? Atendimento hospitalar, né, Thiago? Isso. Então, médico que faz puramente consulta ambulatorial vai ter, lógico, talvez um benefício menor, né? Então é isso, mas assim, a rotina é muito tranquila, né? Uma vez que você pega o jeito, você passa para alguém do administrativo ou o próprio médico ali, consegue emitir, não tem muito segredo. O software é muito amigável, né? Muito amigável. É muito amigável. A gente vai lá, clica, a consulta foi isso, exame foi isso, depois fica meio que no automático. Então isso é bem tranquilo. Importante que o Aron comentou em relação à consulta, né? Que consulta paga um imposto mais alto, né? Continua pagando o imposto cheio. E é normal, por exemplo, hoje eu fiz um estudo para um grupo de anestesia e lá no CNPJ, conforme eu comentei, parte da materialidade é adequar o CNPJ e o contrato social. E a primeira coisa que eu recebi foi o contrato social e o CNPJ hoje de um grupo de anestesia e estava lá, grupo de anestesia, 20 sócios e restrita consulta. Então, assim, já é a primeira coisa que a gente fala, olha, ele já está, né, informando para a Receita Federal que ele é restrita consulta. E a gente fala, pô, grupo de anestesia ser restrita consulta, Estranho, quer né? dizer, é exceção à consulta, né? Estranho, né? É a pré-consulta, mas são esses tipos, né, de erros que são comuns que a gente pega e que a gente vem readequando para ele usufruir com segurança. Também tem um parênteses aqui, Thiago, porque os colegas advogados que não são especialistas, eles vão pegar um contrato desse e vão entrar na justiça. E eles não sabem. E aí vão querer discutir o benefício lá na justiça, sendo que faltou da materialidade. E essa é uma diferença da consultoria. De você pegar esse contrato, identificar antes de você aplicar o benefício, adequar, ter a materialidade. E são ajustes que normalmente o advogado não vai fazer, o contador generalista que ele não sabe, ele não faz. Ou se ele faz, se ele aplica o benefício, aplica de forma errada. E isso é muito importante, o que o Dr. Lucas falou. Como advogado, a gente já conversou bastante sobre isso, que normalmente o advogado, quando ele judicializa, ele não tem contato com o contador. Ele não é a mesma coisa com o médico. O médico fala com o médico, eles se entendem, né? O advogado não fala com o contador porque cada um fala uma linguagem diferente. E aí não tem essa sinergia, porque aplicar hoje a MF8 trabalha com mais de 300 escritórios de contabilidade no Brasil inteiro, fazendo em conjunto com quem opta, né, em fazer a contabilidade junto com o seu contador. A gente leva o software para o contador, a gente é parceiro do contador, a gente mostra o caminho para o contador. É um trabalho em parceria, né? A consultoria de forma administrativa junto com contadores. Diferente do advogado, que ele vai pegar tudo isso, judicializar. Se ele ganhar, ele ainda vai entregar para o contador e o contador que se vira como que ele vai aplicar. É assim que funciona. E é importante agora só pontuar, Thiago, porque assim, realmente, depois que ele entrega, ele não auxilia. E aí, ele não auxilia a execução para o contador ou para a clínica, entendeu? Esse é um fator determinante porque, perfeito, o advogado trouxe a decisão. E aí, como implementar isso? E são esses detalhes... Como treinar a secretária a emitir uma nota corretamente? Que vão fazer diferença por conta que a informação que está indo para a Receita Federal é o que o contador vai informar. E não propriamente dito a decisão judicial. Sim. Porque tem que ajustar isso no sistema da Receita. Sim. Cara, e tem contador até hoje que não acredita muito, né? Não sei se não acredita de fato ou não quer acreditar. Eu acho que é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Acho que bem recente, cara, coisa de um mês atrás, a gente teve uma reunião de uma outra empresa que eu sou sócio também, e indicaram um outro contador e tal. E aí, conversando de equiparação hospitalar, cara, eu percebi que eles
né, uma cara assim, não, mas precisa ver, não sei se vocês têm direito e tal. Se não vocês, não é tão se vocês têm um hospital simples, dentro da tal. clínica, né? Então, assim, realmente, isso é hoje, para mim, parece muito óbvio, né? Mas conversando com outros contadores, até outros colegas, né? Assim, o pessoal ainda não leva muito a sério, ou tem receio, ou tem medo, né, Thiago? Então, é algo que o que eu recomendo pro pessoal é que se o seu contador, né, assim, falar que talvez não dê certo, que não vai ser legal, ou pedir para conversar com um advogado, faz uma reunião com o pessoal daqui, acho que... Não aceite o não, né? Não aceite, porque assim, eu já uso isso há alguns anos, né? Então, assim, o negócio funciona. Eu acho que o recado é esse, acho que tem que sentar, explicar, e se for o caso, trocar de contador, né? Paciência, porque tem contador que não vai aceitar e se pronto, ele tem né? confiança no contador, o contador vai entender que nós estamos indo para agregar valor, né, ali para ele. E é comum isso, tem uma resistência. Depois que a gente entra e mostra todo, né, a nossa materialidade, o nosso aparato, software, treinamento, a gente tranquiliza o contador. Eu acredito, Aron, que seja como se fosse você, que é um cirurgião, né, um cirurgião na área de oftalmologia, você operar com um clínico geral, né? Você sentar lá com um clínico geral, ele vai ter total confiança que você vai fazer uma cirurgia num paciente dele, que ele trata a vida inteira, um médico da família. Eu acho que é essa relação que precisa ter entre o contador e a consultoria. Porque nós somos contadores, somos advogados, né, a gente tem todo um respaldo aí da consultoria que leva essa tranquilidade para o contador. E recentemente a gente teve um caso, inclusive o Lucas participou do kickoff comigo. Fiz reunião com um cliente e ele tem uma clínica de radiologia. E assim, a gente foi conversando, eu falei, tá, vou pegar as informações do contador, não tem problema, eu converso com ele. E aí eu liguei pro contador, pedi as informações e ele me enviou. Quando ele me enviou, eu vi um faturamento de quase 300 mil, eu liguei para ele para confirmar, porque a empresa estava no Simples. E não tinha uma folha alta. Aí é 300 mil ano? Ele, não, é 300 mil mês. Aí eu, tá. No século XXI acontece isso ainda. No Simples Nacional. Falei, ok. Rapaz, perfeito. E aí, assim, montei o planejamento, a gente até explicando um pouquinho de como funciona a parte comercial, né, Thiago? A gente agenda uma reunião sem nenhum tipo de custo, monta o diagnóstico tributário também, custo zero, e apresenta a economia. Então, eu mostrei a economia da equiparação, mostrei a economia, inclusive, com o ISS fixo, que é outro benefício que a gente aplica em conjunto com a equiparação. E, assim, economia de quase R$500 mil por ano. E aí, chamamos o contador, né? Assim... Conversei com o cliente, agendei a reunião com ele, com a secretária, era indicação de um outro cliente nosso que também era sócio nessa empresa dele, e aí já tinha um tempo que a gente estava tentando, né, conversar. Aí ele falou, nossa, que legal, perfeito, mas vamos falar com o meu contador? Falei, ótimo, vamos. Então, assim, fechamos, ele assinou a proposta, e eu falei, no kickoff, que eu já estava em contato com o contador dele, a gente inclui o contador. E aí, nesse dia, a gente levou, inclusive, o Lucas para participar, porque gera mais credibilidade, é um advogado, inclusive, falando, né, além das consultoras tributárias. E aí o contador, ele começou a fazer diversas perguntas, né, Lucas? Exato. São esses questionamentos hoje que a gente está aqui tentando discutir, falando, olha, não precisa de um processo judicial. Não. Fala sobre o requisito, quais são os requisitos. E assim, essa discussão que nós estamos tendo, eu até estava comentando com eles hoje que uma vez a gente recebeu um grupo de anestesia que tinha sido autuado. E ele falou assim, olha, eu tô muito preocupado que eu fui autuado, era uma autuação super grande, e era do ISS fixo lá em Uberlândia, e ele falou assim, a gente procurou vocês porque a gente sabe que vocês são especialistas, a gente também usa de equiparação hospitalar, a gente gostaria de entender, e a gente foi lá e fez um estudo e a gente falou para eles, ó, vocês são um grupo de anestesista, isso eu tô falando, gente, há mais de 5 anos atrás. E a gente falou assim, olha, a gente recomenda vocês judicializar. Porque 100% do que vocês estão fazendo é em local de terceiro, e a gente recomenda. Mas é assim, a gente está sendo conservador, porque vocês já usam do benefício. E a gente teve essa discussão junto com o contador dele e junto com o advogado dele. E o advogado, nesse dia, ele falou assim, olha, eu sou contra judicializar. O advogado. Daí a gente falou assim, por quê? A gente está querendo levar segurança para o contador. Ele falou assim, por quê? Vocês não estão falando que ele cumpre os pré-requisitos? A gente falou assim, a gente tá, mas a anestesia ainda, por exemplo, o contador não estava separando consulta pré-anestésica. Então, estava tendo um erro ali da execução por parte, né? A gente falou assim, ó, tem que seguir uma regra. Ele falou assim, tudo bem. Se a gente seguir tudo que vocês estão falando,
você tá falando que a gente não tem risco? Eu falei, é. Ele falou assim, então por que judicializar? Se você tá falando que se a gente separar consulta pré-anestésica de procedimento, não precisa, porque se um dia a Receita questionar, daí eu, como advogado, eu defendo. Daí, nesse dia, eu falei, tá vendo? Olha, o advogado também tinha o entendimento que se fizer da forma correta, não precisa. E se tiver um problema, a gente judicializa. Defende, né? A gente defende. Aí a gente teve um problema. Desses 700 clientes que eu comentei, um cliente nosso, por livre e espontânea vontade, ele tinha uma clínica dentro de um hospital e ele mudou a clínica dele para um shopping. E eu não sei se ele caiu ali numa amostragem da Receita e a Receita questionou ele porque que ele estava no shopping. A Receita questionou e autuou. E o que a gente fez? Judicializamos. Ele estava no shopping, mas ele estava exercendo a profissão dele de radiologista dentro do shopping. A gente judicializou. E isso vai levar alguns anos na justiça e a justiça vai entender que ele só mudou de endereço, que ele cumpriu os pré-requisitos dele. Então, novamente, a gente vê, né, a parte jurídica comentando que o trabalho administrativo, se feito da forma correta, você pode seguir com segurança. E acho que a pergunta principal que ele fez aquele dia, só pra gente finalizar essa parte, foi com relação se existia respaldo jurídico. Ele não fez essa pergunta pra você? Exatamente. Então, assim, porque quando fala, tem que aplicar um benefício pro contador. E tem que ter um respaldo. Primeira coisa, olha, tem respaldo jurídico? Sim. Tem. Tem uma lei federal que fala que ela é de 95. O que teve uma jurisprudência que complementa, aí vem a instrução normativa da Receita, e por último... Daí você tem a procuradoria, os advogados da Receita Federal falando, não precisa judicializar. Porque isso afoga o judiciário, sendo que eles vão fazer a mesma defesa, falando, olha, você cumpre os pré-requisitos? Sim. Sim, então não precisa judicializar. O que é importante? O advogado, tem advogado que vive de processo, ele faz o quê? Sim. Ele vai vender o processo porque ele precisa disso. Mas não necessariamente o planejamento precisa. E aqui é um bom exemplo para falar, não precisa de processo judicial, desde que, é importante, cumpra com os pré-requisitos. Então, assim, a materialidade, adequar aos requisitos, é o mais importante. Sim. Então, assim, esse é um dos pontos. Perfeito. E é o grande diferencial, inclusive, do MF8, né? A materialização. E acho que vale ressaltar também que a gente trabalha somente no sucesso. A gente da MF8 não cobra absolutamente nada até que o nosso cliente esteja, de fato, sentindo a economia, né? E até aproveitando, doutor Aron, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual foi o impacto, né, da aplicação da equiparação hospitalar na gestão financeira da clínica. Então, ajudou bastante, né? Não tenho dúvida. A gente ganha uma margem, né, bem interessante. Então, no meu caso lá da clínica, por exemplo, só com a economia, né, desse benefício, eu lembro que na época eu troquei alguns aparelhos, então assim, aquele dinheiro que a gente não está esperando, né? Então, atualizamos alguns equipamentos. Então, é um dinheiro que assim, acaba resolvendo bastante. Então, empresas que às vezes estão ali patinando, até no negativo, muitas vezes, esse tipo de decisão vira o jogo. Às vezes você sai do vermelho para ficar no azul ali, no positivo, né? Então, nossa, assim, é um negócio que, pensando até como empresário, não devia nem indicar, né, para os outros, para os concorrentes, né, Thiagão? As outras clínicas. Mas eu falo, poxa, eu quero mais que o pessoal cresça e se dê bem também. Prosperem, assim, mas poxa, é um trunfo muito bacana. É um trunfo aí que, se você tem, né, e a clínica do seu concorrente não tem, você já está na frente ali. De alguma forma, você tem uma chance maior de ter sucesso, né? Assim que eu enxergo, pelo menos. Tá? E olha que legal até esse ponto, Thiago, Raquel, porque esse dinheiro você acabou revertendo para promover mais saúde ainda para a população. Exato, cara. Esse é o intuito da Receita. E só complementando, que numa clínica que às vezes ela está com problema de fluxo de caixa, e a gente vê bastante isso nos nossos clientes, como o imposto é trimestral, às vezes o médico, olha, aquela clínica, ela não se prepara em termos de fluxo de caixa para pagar aquele imposto grande trimestral. E sempre reclama, não, eu recebo aqui sim uma guia para pagar trimestralmente muito alta que acaba com o meu fluxo de caixa. E quando você entra com esse benefício, você equaliza esse fluxo de caixa dos impostos, né? Exato, cara. Não, isso eu lembro bem, aquelas guias pesadas, né, cara? Era aquela coisa, aquela paulada, assim.
que depois que você tem o benefício, cai, cara, assim, nossa, a conta parece que é mais suave ali, porque realmente você sente no bolso, assim, essa é uma queda importante, né, Thiago? Quantos por cento mesmo? De cabeça agora eu não lembro. Mais de 5%. Mais de 5%, cara, você tá falando de um faturamento total, né? Sim, cara, um faturamento muita total. coisa, 5%, poxa, Talvez seja a margem ali do negócio, né? Uma margem de muito negócio aí, né? Então, Sim. ajuda bem. Então, no mínimo, você indicaria os seus colegas médicos a pelo menos estudarem ou buscarem ouvir uma empresa especializada como a MF8, né? Com certeza. Indicaria e indico, né? Mas é o que eu falei, né? Não adianta, às vezes, vários colegas que eu já conversei, já indiquei, né? Que tem outros contadores e vão conversar e assim, a conversa não anda muito. Então, eu acho que tem que conversar com alguém que entende, com alguém que tem esse know-how, né? Que sabe fazer, porque não é todo mundo. Hoje até tem um pouco mais, né? O mercado, eu acho que já entendeu, já enxergou, né? Que funciona, que existe, né, Thiago? O mercado enxergou, mas ainda muito está sendo judicializado, entendeu, Aron? Muito está sendo levado para a área judicial e assim, e daí eles não têm essa sensação que você teve, esse prazer de já começar em 3 meses você reduzir o seu trimestral, Sim. ou passado um ano você recebe um retroativo. O que aconteceu é, muita gente judicializou e aquilo foi lá para a justiça. Faz 5 anos, 6 anos, 7 anos que está correndo o processo na justiça. Sim. Ele não teve o prazer de usufruir daquele fluxo de caixa, E né? outro cenário que a gente pega muito nas reuniões, né, Thiago, é aplicar sempre de forma muito incorreta. Sim. Vai lá, não segrega a base de cálculo, tá com simples consulta como KNAI principal, dentre várias outras materialidades que a gente olha para contrato social. Então, isso é muito importante, né? Essa materialidade, essas orientações. Então, assim, a gente orienta o cliente depois que ele entra, como emitir uma nota. É assim, geralmente não é ele, é a secretária, então a gente vai lá, dá o treinamento. O legal também do Meet Notas, que ele foi inclusive desenvolvido pela Meet Focus, que é uma das empresas do grupo de contabilidade, ele faz esse trabalho, né, de forma automática da segregação, já se conversando com a Receita, e a gente dá todo esse treinamento e materializa ele ali, né, faz todo ele de uma forma bem personalizada para a especialidade médica, que é para mitigar erros. Então, se você é oftalmo, a gente vai incluir ali os KNAIs que você de fato emite, para que essa secretária tenha mais facilidade. Então, a gente não vai deixar ela solto 1000 tipos de KNAIs para ela ficar perdida. Não, a gente realmente personaliza para o cenário, para a especialidade do cliente. Isso é muito importante também de ressaltar. E assim como o Thiago comentou, a gente tem uma empresa de contabilidade, sim, que faz parte, mas a gente faz hoje tem muitos parceiros, né, contadores. Então, a gente apresenta para ele o grupo, porque o BMP, ele veio realmente para somar a essas contabilidades, porque a gente tem várias outras soluções, né? E nós temos parceiros contadores que é como se fosse, Aron, mesma coisa, você deve ter médico que envia paciente para você, né, de outra especialidade, que confia no seu trabalho. E nós temos contadores que falam, opa, chegou um cliente novo, e eu tô indicando aqui para MF8 porque ele não quer pôr a mão naquilo e fazer errado. É muito específico. É muito específico e fazer errado. Então a gente recebe indicações de contadores, né? Do Brasil inteiro, que acreditam no nosso trabalho, valorizam e indicam clientes pra gente, porque sabe que a gente vai gerar valor ali pro cliente dele. E não só na equiparação, a gente tem assim, tem contadores, parceiros que, o cliente apareceu, quer fazer uma holding, quer entender se uma holding funciona pro negócio dele, pro cenário. A gente tem a Bless, a gente faz holding por lá, então a gente acaba sendo um parceiro muito estratégico dos escritórios, porque eles não têm, muitas vezes, pessoas suficientes no time para fazer a equiparação, e eles não querem, não têm esse interesse, eles querem focar na contabilidade de fato, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que tudo vai mudar, né, com a reforma tributária, eles estão focados realmente em treinar essa equipe para o que está para acontecer. Então, a gente tem falado com bastante contador que tem feito muita diferença aí no nosso dia a dia, a gente ajuda bastante eles, assim como eles nos ajudam, e será um prazer receber você, contador, para explicar um pouquinho do nosso trabalho como um todo. Tem várias empresas, várias soluções para ajudar você e os seus clientes. Né, Thiago? Posso fazer uma pergunta? Aproveitando aqui que eu lembrei. Você falou da reforma, né, tributária. Quem tem o benefício, né, pegando o meu caso aí, o que vai impactar isso daí, Lucas? Acho que a gente até já conversou um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta, Aron. E você tá com o maior especialista aqui sobre isso. Você tá com a cara do IVA. Da reforma. O IVA médico é o Lucas. Você está na presença do tio do Ivão. Sigam lá no Instagram. Legal. Então, assim,
a questão hoje da reforma, ela não está tratando da equiparação hospitalar e nem vai mexer nisso, por enquanto. Então, a gente vai passar por uma reforma da renda. Isso ainda não tem nem projeto, então podem ficar tranquilos. A equiparação vai ser mantida a princípio, né? A princípio. Então, assim, até que saia o projeto da reforma da renda, a gente pode garantir aqui que você não tem impacto na parte da equiparação hospitalar. O que eles estão mexendo hoje na reforma tributária? Então, assim, ISS. Então, a gente tem muita discussão em relação ao ISS, principalmente os médicos que sofrem autuações porque também aplica o benefício de forma errada, PIS e COFINS. Então, para a área médica, o que impacta? São esses 3 impostos, que eles vão virar o IVA. Sim. Mas em relação à sua pergunta, não vai ter impacto em relação... E isso gera o quê? Inclusive, possibilidade de continuar usando do benefício. Porque assim, o que a gente pode já adiantar? Vai aumentar a carga tributária para os médicos, porque a gente está fazendo com a reforma tributária, tirando um pouco da indústria e aumentando para o setor de serviço. Quem não usa do benefício ou dos benefícios da área da saúde, a gente consegue atenuar esses efeitos. Para que você possa ter o quê? Mais fluxo de caixa, mais margem. Porque tem negócio da saúde, Thiago, que simplesmente, com esse aumento da queda, vai simplesmente suprimir toda a margem de lucro que ele tem. E assim, essa discussão que nós estamos tendo aqui, esse bate-papo, é muito válido. E a sua pergunta da reforma tributária, Arão, porque a partir de janeiro já tem um imposto novo chamado IVA. Então, quer dizer, aí tem mais uma oportunidade de correr atrás de uma equiparação hospitalar, de um benefício, para você já minimizar mais um imposto que o contribuinte, né, o contribuinte empresário, quem tem uma empresa, né, todo mundo que possui uma empresa, um CNPJ, vai pagar o imposto que tiver no lucro presumido, vai pagar um imposto novo a partir de janeiro, chamado IVA. Muito legal, Thiago, porque assim, saiu isso ontem pelo Estadão, uma matéria da Prefeitura de São Paulo, que ela vai buscar arrecadar 100 milhões de reais dos contribuintes por conta da conformidade fiscal. Eles fizeram um convênio que saiu principalmente agora. A Receita antecipou os efeitos da reforma para começar a testar. A previsão era para setembro. Eles já vão liberar os testes dia 1º de julho desse ano. Para dos campos novos, são 13 campos novos que nós teremos nas notas fiscais. Por isso que a Prefeitura de Campinas lançou o sistema novo e as prefeituras do Brasil inteiro vão ter que passar por esse processo de adequação. Então, é o momento de buscar aí um planejamento tributário para atenuar esses efeitos. Legal. E se você é médico, faz exames, procedimentos e cirurgias, eu me chamo Raquel Pimenta, sou especialista em planejamento tributário, em conjunto com o meu diretor jurídico, Thiago Lázaro. A gente está super aberto para fazer uma reunião sem nenhum tipo de compromisso. A gente vai entender o seu cenário. Vamos pegar ali algumas informações e montar, junto com você, um planejamento, um diagnóstico, inclusive qual será a economia, né? Essa estimativa de economia, tanto com a equiparação hospitalar quanto com o ISS. Então, a gente fica 100% à disposição para agendar uma reunião e será um prazer imenso. E aproveitando, Thiago, quem está começando agora, quero aplicar a equiparação hospitalar, qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é se informar, buscar. Se você tem um contador de confiança, conversar com ele. Se ele, né, se ele não entender do benefício, buscar especialistas. De novo, eu gostaria de ressaltar, não há necessidade, principalmente para quem está começando, para quem está montando uma empresa, não há necessidade de judicializar. Nós vamos, né, o judiciário gera um custo a mais para todo o processo e você não vai ter acesso a esse fluxo de caixa imediato, porque quem está começando já nasce com benefício. O melhor momento é já sair especializado usufruindo do benefício. E qual o papel de uma consultoria especializada na área da saúde como a MF8 Consulting, que é pioneira e a maior do Brasil na aplicação da equiparação hospitalar de forma administrativa? Eu acho que o papel nosso é gerar valor para o nosso cliente. Conforme o Arão comentou aqui, o Lucas comentou, a gente gera valor. A gente gera valor através de redução de tributo de forma legal, de forma transparente, levando credibilidade, segurança para o seu contador, se você optar em que a gente faça em conjunto com o seu contador. Eu acho que o nosso diferencial é gerar valor. Nós temos conhecimento e geramos valor para os nossos clientes. Por isso que nós nos tornamos a maior consultoria hoje do Brasil da área da saúde.
Perfeito. E aí, Lucas, para a gente seguir para o final, eu queria te fazer uma última pergunta, que é basicamente você reforçar como advogado, inclusive um dos advogados ali da Bless Advocacia, especialista nessa área tributária já há muitos anos. Não existe nenhum tipo de risco ou está tudo dentro da legalidade, aplicar de forma administrativa é seguro, correto? É seguro, desde que sempre a adequação. O que eu acho que é o mais importante é o método. É você olhar a materialidade do benefício, porque hoje, em relação ao que tem no mercado, é você ter esse acompanhamento da consultoria para que você possa fazer com segurança. Então, você pode aplicar sem problema. Você vai ter o Pix da Receita na sua conta. Boa. Então, a maior prova do nosso trabalho é você Exato. recebendo o Pix da Receita. Então, é dessa forma que eu gostaria. E procure um planejamento tributário que você pode reduzir a sua carga tributária com segurança. Principalmente neste momento da reforma tributária. Eu acho que porque senão você já vai entrar pagando mais sem saber que pode sofrer de um benefício que vai dar um grande diferencial na sua empresa médica ou na sua clínica. E Aron, novamente, gostaria aqui de agradecer sua participação, sua contribuição. Se você puder falar novamente para os nossos parceiros, clientes, contadores, a forma administrativa realmente é um diferencial, né? Ah, olha, eu vivi isso na pele, né? Então eu tô aqui não só para contar, né, uma experiência que eu ouvi falar de um amigo, mas eu participei, né? Eu vivi isso, tive medos, né? Como eu falei, tanto que eu fui atrás de um respaldo até jurídico na época, né? Nem precisaria ter feito isso, mas a gente tem, né, um medo, né? Então, tudo que é novo, né? Hoje tá mais fácil, como a gente conversou, tá mais consolidado, né? O pessoal já entende mais, tem muitos exemplos de muitas pessoas à nossa volta que já fizeram isso, né? Quando eu fiz, quase não tinha, né, conhecidos. Então, o que eu falo para quem não fez ainda é para fazer tranquilo, tá? Eu acho que o risco é quase zero se você fizer com quem sabe fazer, né? Fizer direitinho. E pedindo retroativo ainda, poxa, é isso que eu comentei, caindo dinheiro na sua conta da Receita. Pix da Receita. Pô, aí maravilha, né? Aí não tem erro. Então, assim, eu acho que a maior segurança é essa. Poxa, se você não entrou com um processo, a Receita te pagou, né? Em teoria, você pagou a mais nos anos anteriores. Poxa, quer maior segurança que isso? Sim. Como é que eles vão depois lá na frente falar, não, tá errado o que você tá fazendo? Poxa, eles mesmos já depositaram dinheiro na sua conta, né? Então, eles concordaram com a tese, né? Eles concordaram. Então, assim, não tem por que não fazer. A minha opinião é essa. Então, aproveitem. Muito obrigada, doutor Aron. É sempre um prazer estar com você. Inclusive, o doutor Aron é meu oftalmologista. E aí, Thiago, minha última pergunta para você. Só quem tem clínica consegue aplicar a equiparação? Excelente pergunta, Raquel. Não. Quem tem clínica, quem tem empresa médica, quem se junta em grupos e prestam serviços em hospitais, em outras clínicas. Nós temos grupos de radiologia que prestam serviços em clínicas, que prestam serviços em hospitais. Todos os grupos ou empresa médica que trabalha dentro de hospitais ou clínicas também têm direito a este benefício. Perfeito. Quero muito agradecer o Dr. Lucas Augusto Less, Thiago Lázaro pela presença. É sempre um prazer ter vocês aqui. Eu gosto muito de gravar com você, professor. Thiago é meu professor, galera. E a Raquel, esta excelente apresentadora aqui, né? Segunda profissão dela, apresentadora aqui. Excelente. Parabéns. Excelente. Muito obrigada. E o recado que fica, então, é se você é médico, realmente eu vou voltar nessa tese. Faz exames, procedimentos, cirurgia, presta serviço na sua clínica ou em outros lugares. A hora de montar seu planejamento é agora. Vamos se preparar para a reforma. A gente vai te ajudar a sentir menos o impacto dessa reforma tributária do desconhecido. Vamos conseguir reduzir mais de 5% na sua alíquota efetiva de imposto de forma administrativa e ainda solicitar o retroativo dos últimos 5 anos. A gente fica 100% à disposição para agendar uma reunião com você e é sempre um prazer imenso ajudar essa profissão que é tão importante para o nosso país.
Eu agradeço demais para você que chegou até aqui. Deixa um comentário aqui embaixo. Aqui eu fiquei com alguma dúvida, a gente está aqui realmente para sanar as dúvidas. Compartilha com o seu amigo médico para ajudar ele a realmente ter conhecimento do que é a equiparação hospitalar. E também, se você puder fazer a gentileza de deixar o like, ajuda bastante a gente promover para mais médicos essas informações que são muito valiosas. Muito bom. Muito bem. Você muito bem. nasceu para isso, Então, Thiago. fala bem.